Olá, minha gente, tudo bem? Sou Charles Ribeiro Pinheiro e pergunto: vocês sabiam que em Fortaleza, no fim do século XIX, existia uma padaria que não vendia pão de trigo, mas pão do espírito, e quem vendia esse pão era a Padaria Espiritual, irreverente e famoso Grêmio Cultural do Ceará? Vem que te conta essa história. A Padaria Espiritual foi formada por jovens escritores nas cadeiras do Café Java, quiosque com estilo Art Nouveau, que ficava na Praça do Ferreira, no centro da cidade, do espirituoso Mané Coco. Os jovens escritores queriam criar um grêmio literário para despertar o gosto pelas letras em Fortaleza. Mas Antônio Sales não queria criar uma instituição séria e formal, como outras que existiam na cidade. Ele só participaria se o grupo fosse uma coisa nova, original e escandalosa, que sacudisse a cidade e tivesse grande repercussão. Antônio Sales escreveu o programa de instalação do Grêmio, que contou com 48 artigos bem-humorados, que foi lido na primeira reunião em 30 de maio de 1892. O programa foi publicado nos jornais da cidade, se espalhou e foi comentado por todo o país, pela criatividade e irreverência. O programa destacava várias ações para criar e estimular a literatura no Ceará. O artigo 1 destaca: fica organizada nessa cidade de Fortaleza, capital da Terra da Luz, antigo Ceará Grande, uma sociedade de rapazes de letras e artes, denominada Padaria Espiritual, cujo fim é fornecer o pão do espírito aos sócios em particular e aos povos em geral. A simbologia relacionada à panificação é um modo humorístico do grupo parodiar agremiações literárias sérias que existiam na província. O Grêmio foi formado por 20 sócios, chamados de padeiros, que adotaram nomes de guerra, e em 1894 houve uma reorganização em que alguns membros saíram e entraram mais 14. Alguns padeiros foram Antônio Sales, Adolfo Caminha, Álvaro Martins, Sabino Batista, Henrique Jorge, Lívio Barreto, Lopes Filho, José Carlos Júnior, Rodolfo Teófilo, Valdemiro Cavalcante, Antônio Bezerra, Xavier de Castro e José Nava. As reuniões eram chamadas de fornadas, em que os padeiros conversavam sobre literatura e divulgavam suas produções artísticas. Os padeiros publicaram um jornal chamado O Pão, que contou com 36 números, editados entre 1892 a 1896. A agitação que a padaria provocou na cidade, tirando-a da mesmice, ocorreu pelo desejo de seus membros de socializar a literatura, apesar das dificuldades e do descaso da burguesia. Como afirma Sanzo de Azevedo, um dos marcos da padaria foi de ser uma das divulgadoras da estética simbolista no Brasil. O livro de poemas simbolistas Fantos, do padeiro Lopes Filho, com prefácio de Antônio Sales, foi colocado à venda em 1893, em Fortaleza, um mês antes da publicação de Broquéis de Cruz e Souza. Além do simbolismo, entre os padeiros havia uma variedade de estilos literários, como o parnasianismo, o romantismo, o realismo e o naturalismo. Havia artistas como o músico Henrique Jorge e o ilustrador Luiz Sá. A padaria espiritual ficou marcada pela originalidade e pelo humor, pela divulgação das novidades culturais que ocorriam no Brasil e no estrangeiro, pelo lançamento e publicação de novos escritores e, sobretudo, pela luta a favor do livro, da literatura e da leitura no Ceará. A Padaria Espiritual é um dos marcos literários das manifestações culturais e artísticas do Ceará. Se você gostou desse interessante assunto, apoie a publicação do livro A Padaria Espiritual em Quadrinhos, do professor e roteirista Charles Ribeiro Pinheiro. Apoiar esse projeto é ajudar a produzir um livro acessível para incentivar a leitura e valorizar a história cultural do Ceará e do quadrinho nacional.